Todos que estão a ouvir e todos aqueles que estão a prestar a Deus este culto nesta tarde. Estamos aqui para juntos podermos oferecer ao nosso Deus, o Criador do céu e da terra, o louvor e a adoração, fazendo menção da sua palavra, do seu santo nome. Eu quero convidar você para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e observar aquilo que Deus fala aos nossos corações. Eu quero trazer aqui um versículo bem conhecido que nós chamamos do texto áureo da Bíblia, João 3:16, que nos diz o seguinte: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos deparamos com esse escrito da palavra do Senhor, nós podemos observar o chamamento desta palavra para a nossa atenção, quando Deus, Ele vem expressar para toda a raça humana o seu amor. Não pode mais não, rapaz. Deus, Ele amou. Eu tô rouco já. A raça humana, os homens, os seres humanos, de uma maneira tão maravilhosa, que Ele entrega Jesus Cristo, o seu único Filho, para que pudesse vir a esta terra, para redimir, para salvar, para perdoar os nossos pecados. E aqui nós precisamos entender pelo menos duas coisas nesse texto. A primeira é que Deus ama os seres humanos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus! Talvez nós estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, tem abrido mão da sua própria vida e às vezes tem mergulhado em algum estado de depressão, de desprezo com a vida, com os sonhos, com os seus projetos. E quando são questionados por que estão fazendo isso, a maioria é por não se sentirem amadas, por não se sentirem compreendidas, por não se sentirem realizadas. Mas se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que Deus tem declarado o amor incondicional aos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo aquele que se aproxima de Deus, ele não é uma pessoa sozinho, ele não se sente abandonado, porque o nosso Deus jamais abandona a sua criação. Prova disso é que nós temos dia, nós temos noite, nós temos sol, nós temos chuva, nós temos as plantas produzindo, nós temos o mar produzindo peixe, nós temos a ação de Deus mostrando que Ele cuida e que Ele nos ama. Então todos aqueles que compreendem isso jamais se sentirão desprezados, jamais se sentirão em uma situação que vão desistir da sua vida ou que vão sentir que não são amados. Então essa é a primeira verdade. Deus ama os seres humanos. A segunda verdade desse texto é que houve uma necessidade para Jesus vir a esta terra. E talvez essa seja a coisa mais importante. Por que que Deus precisou enviar Jesus a esta terra? E aí nós precisamos voltar no livro da criação, para que nós possamos compreender o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia diz para nós que o nosso Deus, após ter criado todas as coisas, Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o nosso Deus cria o homem, após um tempo cria a mulher, e coloca os dois para conviver em um jardim do Éden. E Deus dá a seguinte ordenância para o homem: que ele deveria cuidar,
zelar de toda a criação, se alimentar, mas que ele não poderia se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele fizesse isso, ele morreria. E nós conhecemos que o homem desobedeceu esse mandamento do Senhor. E quando o homem desobedece, automaticamente a palavra de Deus se cumpre. Portanto, o homem agora, ele se torna um ser que não tem mais o livre acesso para o seu Criador. E todos aqueles que descenderam de Adão e de Eva, que somos nós, toda a raça humana, ela traz já no seu DNA o pecado. A criança, por mais inocente que seja, ela já traz no seu DNA o pecado. Muito embora esse pecado não lhe condene, mas dentro dela, no momento em que ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, esse pecado irá fazer com que no futuro, se ela não se volte para Cristo, ela se afaste do Senhor. Porque ela traz na sua genética, no seu DNA, o pecado, ele é algo que já nasce com os seres humanos. Isso porque, lá no início, o homem abriu esse espaço desobedecendo o Senhor. E toda desobediência, ela tem as suas consequências. Nós sabemos disso quantas vezes nós hoje, pessoas, passamos por algumas situações, algum revés nas nossas vidas, porque desobedecemos um conselho de um pai, de uma mãe, de uma pessoa mais de idade. E quando isso aconteceu, no futuro, no momento, nós percebemos que isso traz consequências. E diante de Deus, da lei da natureza, não é diferente. Tudo que o homem semeia, isso também ele colherá. Então, por essas condições, é necessário, se fez necessário, que Deus pudesse enviar o seu Filho, para que, através de Jesus Cristo, o homem pudesse fazer o caminho de volta para Deus. Então, meus amigos, nós estamos aqui, nesse momento, anunciando que o homem que outrora desobedeceu, e que ficou distanciado da presença do Senhor, não porque Deus o quis, mas porque o homem, com o seu livre-arbítrio, resolveu tomar decisões que lhe trouxe a devida consequência. Mas Jesus Cristo veio a essa terra, com uma missão, a missão de entregar a sua vida por amor. Não mataram Jesus. Ninguém, nenhum homem, ninguém tinha e tem autoridade para matar Jesus, porque Ele é o dono da vida. Ele se entregou. Ele deixou-se. Porque Ele veio cumprir um propósito e demonstrando assim o amor de Deus, tomando o nosso lugar, assumindo a nossa culpa. E em Cristo Jesus, todo aquele que crê, hoje pode receber o perdão. O perdão é quando uma pessoa que comete um delito e ele recebe o perdão. Alguém vai e chega para ele e diz: olha, você não me deve mais nada. Diante de Deus, o homem tinha uma dívida muito grande. E essa dívida ele não poderia pagar pelas suas falhas. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele veio a esse mundo para tirar os nossos pecados. Então hoje nós precisamos crer. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a cruz e nós vemos todo aquele sofrimento de Jesus, aí nós só podemos entender que ali estava o amor de Deus expressado para salvar o homem. E essa tarde, todos aqueles que se arrepender, que reconhecer
que Deus é o Criador, Os céus e que a Jesus terra. Cristo é o seu Filho e que nós, seres humanos, precisamos fazer esse caminho de volta a Deus. E o caminho de volta a Deus é reconhecendo É que Jesus. somos pecadores, mas que em Cristo, após o arrependimento, há perdão. Que houve, Zé, mano. E arrepender, meus amigos, significa mudar de direção. É por isso que alguém diz, alguém se converteu. Ou seja, alguém mudou de direção. Alguém mudou de vida, mudou de pensamento. E isto só é possível através do Espírito Santo de Deus. Por mais que o homem se esforce, ele não consegue por si mesmo agradar a Deus. Por quê? Porque no seu DNA está o pecado. E o pecado são os desejos que impulsionam o homem para cada vez mais distante do Senhor. Mas nesta tarde, mais uma vez, nesse lugar, se faz presente a igreja do Senhor. Os representantes, aleluia, que ficaram para anunciar, para dizer para você que é a solução. Aleluia, Jesus. A solução é Jesus. Aleluia. A solução é Cristo. A solução é nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. E nós, quando tomamos esta decisão, Jesus adentra o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa vida, e nós hoje possamos ter esse entendimento, o entendimento de que o homem ele não consegue agradar a Deus pelas suas próprias forças. Então todos, ricos e pobres, brancos e pretos, todos precisam de Deus. Aleluia. Esta é uma verdade, queridos. Todos nós precisamos de Deus para respirar, para caminhar, para viver tudo que temos, porque Deus tem nos concedido. É o seu amor. Mas uma coisa certa, chega um dia e que esta vida que Deus nos concede, pela idade, pelo tempo, ou seja, pelas enfermidades, esse tempo passa. Todos nós temos uma data aqui na terra, podemos dizer, de validade. Outrora éramos crianças, alguns jovens e alguns já meia idade, e alguns tiveram o privilégio de envelhecer. Envelhecer é um privilégio, mas a vida ela vai terminar. Aqui na terra ela termina, mas nós devemos lembrar que o homem não é só corpo, o homem não é só matéria, o homem é espírito.